Graça e paz, minha amada igreja. Que alegria ver o templo cheio, que alegria que estamos aqui para louvar o nosso Deus. E eu gostaria que vocês abrissem comigo a Bíblia de vocês no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 18. Evangelho de Mateus, capítulo 18. E nós vamos ler os versículos de 15 a 17. Mateus 18, versículos de 15 a 17. Nessa série de domingos sobre a família, a gente tem tratado cada domingo de um tema específico, e esse domingo especificamente nós vamos tratar de relacionamentos. É um tema bem vasto, dava para tratar de várias formas diferentes, mas eu queria conversar com vocês nessa manhã sobre um ponto bem específico. Queria conversar sobre como é que a gente restaura um relacionamento quando um irmão peca contra a gente. Tá bom? É sobre isso que o Evangelho de Mateus vai falar para a gente. Diz assim a palavra de Deus: se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se estabeleça. E se ele não atender, dize-o à igreja. E se recusar ouvir também a igreja, considera-o também como gentio e publicano. Queria convidar as crianças e as professoras nesse momento para virem aqui à frente e a gente orar por elas. Vamos fechar nossos olhos, abaixar nossas cabeças, acalmar nosso coração, para a gente falar com o nosso Deus. Oremos. Senhor Deus e Pai, glorificado, Senhor, seja o Teu nome em toda a terra. Glorificado seja o Teu nome na nossa igreja, na nossa vida. Te peço, Senhor, nessa manhã, que o Senhor tenha misericórdia dos meus irmãos e fale com cada um deles. Se revela, ó Deus, a cada um dos meus irmãos aqui presente, a cada uma dessas crianças. Usa, ó Deus, cada uma de suas professoras. Me usa nessa manhã, ó Pai, que não seja um tempo perdido, que não sejam as minhas palavras, mas que a Tua verdade seja pregada com fidelidade e sinceridade, que encontre morada nos nossos corações, que nos confronte, que nos exorte, que nos transforme, para que possamos ser mais parecidos com o Teu Filho Jesus. E é no nome dele que eu te oro e te peço que o Senhor abençoe a nossa igreja e nos proteja de todo o mal. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Meus irmãos, há muito tempo atrás, houve na Mesopotâmia um código chamado Código de Hammurabi. Hammurabi era um rei lá da Mesopotâmia que existiu séculos antes de Jesus nascer. 18 séculos antes, mais ou menos, foi a época que o rei Hammurabi governou sobre a Mesopotâmia. E o Código de Hammurabi, ele é uma coletânea, uma compilação de várias leis que regiam a vida do povo da Mesopotâmia naquela época. Dizia como eles deveriam viver. Isso falava sobre casamento, falava sobre comércio, falava sobre várias coisas. E dentre essas leis que compunham o Código de Hammurabi, existia uma lei que eu tenho certeza que todos vocês aqui já ouviram falar dela, que é a Lei de Talião. A Lei de Talião era um princípio jurídico muito antigo que tratava sobre a justiça retributiva. Ela ela dizia assim: o castigo ele precisa ser proporcional ao pecado cometido, certo? Se meu irmão pisar no meu pé, eu não vou arrancar a mão dele fora. A coisa tem que ser proporcional. Se ele me roubou um saco de farinha, ele me devolve um saco de farinha. Então, a ideia da Lei de Talião era essa. E por que eu disse que todo mundo conhece essa lei? Porque existe uma máxima que resume essa lei, que todo mundo conhece, porque ela virou um ditado popular nosso, que diz assim: olho por olho, dente por dente. E essa lei valeu na Mesopotâmia e ao longo dos séculos, por muito tempo, em vários lugares, naquele reino. Mas no reino do nosso Senhor Jesus Cristo, essa lei não funciona tão bem. No reino do nosso Senhor, as coisas funcionam um pouco diferente. Do lado de cá, as coisas são de outra forma. A lógica do mundo sempre é pagar na mesma moeda. É sempre isso que todo mundo fala. E é como diria a própria lei Talião, olho por olho. Mas o que Jesus nos diz é dê outra face.
não é olho por olho, é dê a outra face. Porque a matemática no reino de Jesus, ela de fato funciona diferente dessa lógica secular e humana que a gente tem. Aqui, a gente morre para viver. Aqui, o menor é o maior. O último será o primeiro. O louco é sábio. Aqui na fraqueza a gente é forte. Então, se a gente fica tentando aplicar no reino de Deus a lógica que a gente tem lá de fora, a conta não vai fechar. E era essa a compreensão que Jesus estava dando aos discípulos dele quando ensinou sobre essa passagem aqui de Mateus 18. O reino de Deus é um tema central no Evangelho de Mateus e, evidentemente, em todo o ministério de Jesus. João Batista havia anunciado que era o tempo da chegada desse reino. E agora Jesus estava ensinando para os seus discípulos como é que esse reino iria funcionar. No começo desse capítulo, eles discutiam sobre quem seria o maior no reino dos céus. E a gente vê duas coisas importantes sobre essa afirmativa. A primeira é de que esses homens tinham fé, de que esse reino era real, de que ele era verdadeiro. Mas ao mesmo tempo que eles tinham fé, eles ainda tinham o pecado no coração deles e essa imagem, essa forma de pensar errada. Porque enquanto eles tinham fé de que o reino de Deus havia chegado, eles também discutiam quem que é o maior, quem vai se sobressair, quem vai mandar nos outros. Então existia fé, mas ainda havia muito o que se aprender, muito o que se transformar. E Jesus vai falando sobre isso, ele ensina, quando fala, quando surge essa questão de quem será o maior nos reinos dos céus, Jesus ensina sobre humildade. Ele chama uma criança, uma figura que naquela época era completamente subestimada, e diz, seja como essa criança. Quer ser o maior no reino dos céus, seja como ela. E ele ensina sobre humildade, ensina sobre colocarmos o próximo acima de nós mesmos, nos alerta para termos cuidado de não fazermos esse próximo tropeçar. E Jesus continua falando, em seguida ele vai tratar da parábola da ovelha perdida. E nesse momento Jesus vai ensinar para a gente sobre cuidado, sobre essa iniciativa que a gente, enquanto igreja, tem que ter de ir buscar esse irmão que se desvia. Você não abre mão do seu irmão. Você não deixa ele se perder. Era isso que Jesus estava ensinando. Essa consciência, esse cuidado. Nesse reino, vocês precisam aprender a se importar, a amar essa ovelha perdida e ir lá buscá-la. Jesus estava dando àqueles homens e a nós uma consciência de unidade, de coletividade, para que, como ele mesmo disse, todos nós fôssemos um, como ele é um com o Pai. E aí ele ia construindo dessa forma um novo caráter nesses homens. Não era meramente uma lista de coisas que precisavam ser seguidas. Era Jesus tentando dar para eles uma percepção de uma nova mente, de um novo coração, de um novo ser, de uma forma completa. Era uma metanoia, de fato, como Paulo vai falar depois. Porque a intenção de Jesus era fazer com que cada um deles, de fato, entendesse o que era o reino de Deus e pudesse tomar parte desse reino. Então ele vem ensinando como é que a gente se comporta, como é que a gente pensa nesse reino que estava se estabelecendo. E em total conexão com esse texto, com esses outros ensinos, a gente chega em Mateus 18:15, a passagem que a gente leu agora pela manhã. E nós vemos como tratar um irmão que pecou contra nós. E existe aqui um passo a passo muito claro, preto no branco, do que é que a gente tem que fazer. Mas, normalmente, a gente falha terrivelmente em cumprir esse passo a passo dentro da igreja. E não só na igreja da Encruzilhada. Todo o povo de Deus costuma errar bruscamente na forma de lidar com os irmãos que pecam contra nós. E o texto ele já parte da premissa de que uma falta foi cometida. Versículo 15, ele começa dizendo, se teu irmão pecar contra ti, já se estabelece que uma falta foi cometida, que um erro foi realizado contra você. E, meus irmãos, isso vai acontecer. Tá? A gente precisa ter a maturidade de entender que todos nós somos pecadores. Fomos, de fato, remidos pelo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Fomos perdoados, mas ainda somos pecadores. Por enquanto, até a volta do nosso Senhor Jesus, o pecado faz parte da nossa vida. A gente luta contra ele, a gente tenta mudar, a gente tenta acertar e consegue acertar.
Mas tem hora que a gente desliza, tem hora que a gente erra, e isso vai acontecer inevitavelmente. Alguém vai cometer um deslize, seja esse deslize intencional ou não, alguém vai se exceder, alguém vai falar mais do que deveria, alguém vai fazer menos do que deveria, alguém vai lhe interpretar mal, não tem como fugir disso. Somos pecadores, e esse é o status quo, essa é a realidade. Vai acontecer. Mas a minha pergunta é, e agora? Quando acontecer, o que é que a gente faz? Como é que a gente conserta o que aconteceu? Como é que a gente conserta o relacionamento? Como é que a gente restaura as coisas? E o primeiro passo que o Senhor Jesus nos dá é, chame seu irmão, só você e ele, e vá tratar a questão. O primeiro passo, meus irmãos, é sentar e conversar. É isso, só isso. E de fato, o primeiro passo que a gente toma sempre é sentar e conversar. Com a igreja inteira, menos com o irmão que está envolvido na questão. Sempre esse é o ponto. Ah, tu não sabe o que fulaninho fez. Ah, eu queria pedir oração por fulaninho, porque fulaninho está fazendo isso e isso. A gente conversa com todo mundo, menos com a pessoa que fez o mal a nós. E, meus irmãos, que a gente entenda, de fato, que essa carapuça serve para todos nós. De uma forma ou de outra, a gente já fez isso. A minha intenção hoje é tentar evitar que a gente comece a fazer isso a partir de agora. Que a gente continue fazendo isso daqui para frente. E o que a Bíblia diz é, vai arguí-lo entre ti e ele só. Só vocês dois. Chama, senta, conversa. E Jesus continua, se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. E esse é o ponto. Esse é o ponto. A questão não é provar que você tem razão, a questão não é ganhar a discussão, a questão é ganhar o seu irmão. Não é passar na cara, não é nada disso. Não é nada disso. A intenção aqui é restaurar a vida e o relacionamento. Então entenda, por favor, entenda que a forma como você vai ter essa conversa, como você vai conduzir essa conversa, ela importa muito. Se você chegar com vaidade, com orgulho, com altivez, não vai funcionar. É no nome do Senhor Jesus que você está indo resolver as questões com seu irmão. A intenção aqui é preservar a unidade do corpo de Cristo. Esse é o ponto. Ganhar o irmão, não deixando a coisa crescer, não expondo o seu irmão para outras pessoas, mas tratando diretamente com ele aquilo que precisa ser tratado. Em nome do rei desse reino. Não para satisfação pessoal, mas para restauração daquele que se desviou e que nesses passos vacilantes que ele tem dado, acabou atingindo você. Porque certamente não é só contra você. Se o pecado do seu irmão lhe atingiu, com certeza no coração dele, outras questões estão acontecendo. Outras pessoas podem ter sido afetadas também. Então a nossa intenção, a nossa ordem aqui é ir lá, sentar, conversar e resolver. Expor o pecado do irmão para outras pessoas, na verdade, é reviver a lei de Talião. Ah, me afetou, eu vou afetar também. Mas como eu falei, nesse reino, as coisas não funcionam assim. A gente não paga o mal com o mal. E é isso que Paulo vai ensinar para a igreja de Roma. Ele, no capítulo 12, ele vai dizer assim, tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de ser desorgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. E no versículo 21 ele vai dizer assim, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. E aí você vai dizer assim, tá certo, Yuri, entendi, beleza. Eu vou procurar o meu irmão, eu vou em espírito de paz, eu vou com a intenção certa de resolver, para ganhar o meu irmão, só eu e ele, eu não vou expor, eu vou para ganhar, eu vou para resolver no nome do Senhor Jesus. Mas e se ele não me ouvir? E Jesus estava ciente dessa possibilidade. E é por isso que ele nos dá um segundo passo. Jesus diz assim no versículo 16, se porém não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra se estabeleça. O que Jesus está dizendo aqui para a gente, meus irmãos, é não desista. Ande a segunda milha.
Se esforce mais pela alma do seu irmão. Se esforce mais para reverter a situação. E perceba uma coisa, que isso é muito importante. Toda a nossa religião, toda a nossa fé, ela está baseada em uma aliança em que uma parte ofendida tomou todas as iniciativas para nos perdoar e restaurar a comunhão conosco. Tudo que a gente acredita e tudo que a gente prega todos os domingos nessa igreja está baseado em uma obra de perdão. Você está entendendo que o que Jesus está dizendo para nós aqui é: faça pelo seu irmão o que eu fiz por você. Ele pecou contra você, mas você pecou contra mim. E eu fiz tudo para lhe perdoar. Então não tenha a vaidade e a ousadia de achar de que porque você foi uma vez, tentou, você fez muito. Não, já fui, tentei conversar, não me ouviu, deixo para lá e ele que se vire. Não. Nesse reino não funciona assim. O Senhor deu a vida por nós. Ele só está pedindo isso. Insista. Tente de novo. E agora Ele vai dar para a gente um outro recurso. Você foi sozinho, não conseguiu resolver. Segundo passo. E agora sim, outras pessoas vão fazer parte desse processo. Se no primeiro não deu certo, agora a gente vai incluir mais pessoas. É a igreja toda? Não. Uma ou duas pessoas. A Ana Maria teve um problema com a senhora na SAF. Vou chamar a SAF toda? Não vou chamar a SAF toda. Presbítero Ricardo teve um problema com o presbítero Jada. Eu vou chamar o conselho todo? Não. Não é para envolver a igreja inteira, não é para anular o primeiro passo, expor toda a situação para a igreja toda. É uma ou duas testemunhas, tá? Não é também qualquer pessoa. Testemunha é alguém que tem ciência dos fatos e que pode colaborar de alguma forma com a questão que está acontecendo. Alguém que de fora tem a maturidade e a imparcialidade para lidar com o ocorrido. Quem está diretamente envolvido, obviamente, vai ter uma versão pessoalizada da questão. Vai ter uma visão enviesada, porque está envolvido. Mesmo você que foi ofendido e sabe que foi ofendido, você tem uma percepção própria da situação. É a sua versão. E o outro vai ter a versão dele. Quando a gente chama a testemunha, quando Jesus diz, chame alguém de fora, é para ter essa visão imparcial. Dizer assim, não, foi isso, isso e isso que aconteceu. De fato, você errou. De fato, isso aconteceu. E, de novo, essas testemunhas têm que ser muito bem escolhidas. Alguém que sabe do fato, alguém que tem maturidade. Porque a questão aqui não é você formar uma chapa a seu favor e ir lá para que elas lutem pelo seu partido. Não é esse o ponto. De novo, o ponto e o que Jesus fala aqui é para que as coisas se confirmem da forma devida, para que toda palavra se estabeleça, para que fique tudo preto no branco, as cartas na mesa, tudo transparente, para a gente poder tratar com maturidade e racionalidade aquilo que aconteceu. E aí agora elas vão lá, vão dar o parecer delas e vão dizer, não, meu irmão, por favor, entenda de fato, o que você fez foi errado, não está certo, magoou o outro irmão. Vamos tentar resolver, vamos tentar passar por cima disso, vamos se perdoar. E aí sim, beleza, agora tudo certo, garantia de sucesso, correto? Não, ainda não. Mesmo com o depoimento dessas testemunhas, é possível que a pessoa não lhe escute, que ela não reconheça e, pior do que isso, que ela não se arrependa. E então, Jesus diz mais uma vez, insista. Insista mais um pouco. Ganhe o seu irmão e ele nos dá um terceiro passo. Mas antes de ir para o terceiro, vamos revisar os dois primeiros. O primeiro passo é sentar com o seu irmão e conversar só você e ele. Vai arguí-lo entre ti e ele só. O segundo passo, chamar uma ou duas testemunhas para que toda palavra se estabeleça. O terceiro passo está no versículo 17. E Jesus vai dizer, se ele não os atender, dize-o à igreja. A gente precisa subir mais uma instância aqui nesse processo agora. E, de fato, nesse momento, a situação ela toma uma proporção diferente. Ela vai ser exposta, ela vai ser colocada para a comunidade, né? Porque agora, entenda isso, meu irmão, não se trata mais de um erro isolado. Ah, você falou tal coisa de mim. Não é mais sobre isso.
a resistência desse coração, a exortação, as exortações, mostra um coração muito mais duro do que um filho de Deus deveria ter. E a sentença vem depois disso, né? E se recusar a ouvir também a igreja, considera-o como gentio e publicano. Ou seja, ele não será mais considerado como parte daquela comunidade. Parece que a coisa cresceu muito, né? Ficou muito séria. Mas tem um teólogo chamado Fritz Henniker. Ele fez um comentário sobre o Evangelho de Mateus e ele vai dizer o seguinte para a gente. Quando essa tentativa das testemunhas não tiver êxito, quando o respectivo irmão não aceita nada por parte dos irmãos, a comunidade como tal possui a última palavra. Quando o irmão não aceita nada da comunidade, então será excluído dela. Eu sei que parece muito ruim e parece muito severo, né? Tirar alguém do convívio, excluir ele da comunidade. Mas por que a gente chega nesse ponto? Porque não é só a voz dos irmãos que ele não está ouvindo. É a voz do próprio Deus que ele não está querendo ouvir. Quem estabeleceu esse passo a passo foi o Senhor Jesus. As pessoas estão tentando, o Senhor Jesus está usando o seu corpo, os seus filhos, para exortar esse irmão, para aconselhar esse irmão, para levá-lo ao arrependimento, e ele não está ouvindo a voz do próprio Deus. Porque não é no nome de Cristo que a gente está indo falar essas coisas? Não é só a nossa voz que ele não está ouvindo, é a voz de Deus. As etapas se estabeleceram, as chances foram dadas, e ele não faz parte disso. O coração não se quebrantou, não houve confissão de pecados, não houve arrependimento. Mas quando a gente entende o que Cristo fez por nós, entende que nós somos pecadores, como é que a gente tem a capacidade e a vaidade de dizer, não, eu não perdoo você? Então você não entende os seus pecados, não entende o que o perdão de Cristo significa para você, e a coisa começa a se revelar muito mais séria e muito mais profunda do que de fato parecia no começo. E aí Jesus fala, considere ele como gentio e publicano. E isso, por que isso significa excluir ele da comunidade, né? Jesus não tinha problema nenhum com gentio e publicano. Nenhum. No capítulo 9 desse mesmo evangelho, Jesus comeu com gentios e publicanos. A Bíblia fala para a gente, vocês conhecem bem essa passagem, que Jesus estava comendo com eles, os fariseus chegaram e começaram a perturbar. E questionaram Jesus, como é que tu está comendo com publicanos, Jesus? Como é isso? Sentando com essas pessoas, com esses pecadores. Aí Jesus vira para eles e diz, quem precisa de médico são os doentes. Eu vim por eles, não pelos sãos. E ninguém melhor do que o próprio Mateus, filho de Alfeu, para registrar essa passagem. Porque Mateus era publicano. Ele era publicano e foi escolhido pelo Senhor Jesus para ser um de seus apóstolos. O próprio Mateus que está reescrevendo essas coisas. Então, quando Jesus considera como gentio e publicano, ele não está reforçando o ostracismo e aquela cultura de exclusão que Israel tinha contra gentios e publicanos. Não, não era isso que ele estava dizendo. O que ele estava dizendo para aquele povo é que naquele tempo, naquela época, o evangelho ainda não havia sido pregado efetivamente, devidamente, para os gentios e publicanos. Chegaria o tempo, e muito em breve, em que esse evangelho alcançaria o coração deles, porque começaria o ministério do apóstolo Paulo, e Paulo teria essa função de pregar para essas pessoas. Mas nesse momento, quando Jesus está falando, gentios e publicanos ainda eram pessoas alheias ao reino de Deus, não conheciam o evangelho. E é isso que ele diz agora. Considere esse irmão que não se arrepende como alguém que está alheio ao reino de Deus, porque ele de fato está. Alguém que é exortado em amor pelos seus próprios irmãos e não consegue se arrepender dos seus pecados, reconhecer os seus pecados, de fato é alguém que não foi transformado. De fato, é alguém que não nasceu de novo, que não comunga dessa verdade, desse reino. O Catecismo de Heidelberg, ele vai tratar sobre disciplina cristã, dentre várias outras coisas. E eu queria ler com vocês um trechinho, ele é um pouquinho longo, mas eu vou pedir que você preste muita atenção, porque isso, na verdade, é um dos pontos que conduz o nosso conselho a direcionar como a gente procede com disciplina dentro da igreja. Quais são as etapas? Como é que a gente caminha quando alguma coisa acontece, quando algum pecado é cometido e o conselho precisa tratar?
Então, se em algum momento, espero que não, mas é possível que sim, você cometer algum pecado e precisar de uma disciplina da igreja, você vai saber quais são os passos e vai conseguir se submeter a ela da forma devida, com o coração quebrantado, como o Senhor Jesus está dizendo para a gente fazer aqui. E o catecismo fala assim para a gente, conforme o mandamento de Cristo, aqueles que com o nome de cristãos se comportam como não cristãos são fraternalmente advertidos, repetidas vezes. Se não querem abandonar seus erros e maldades, são denunciados à igreja e aos que pela igreja foram ordenados para este fim. Se não dão atenção nem à admoestação destes, não são mais admitidos aos sacramentos e assim excluídos da congregação de Cristo e pelo próprio Deus, do reino de Deus. Eles voltam a ser recebidos como membros de Cristo e da sua igreja quando realmente prometem e demonstram verdadeiro arrependimento. Então a exclusão, ela não é uma disciplina definitiva. Se a pessoa se arrepender, ela vai voltar. E essa é a intenção, na verdade, da disciplina. Não é excluir por excluir, não é admoestar por admoestar, não é afastar do sacramento por afastar. Todo o processo, desde o começo, foi ganhar a vida da pessoa. Foi dizer a ela, meu irmão, olhe para os seus passos, olhe para as suas decisões, olhe para a sua vida e veja que você está tomando a direção errada, está indo para o lado errado. Se arrependa, volta para o caminho certo. O ponto sempre foi esse desde o começo. E o processo de disciplina inteiro dentro da igreja serve para isso, para restaurar, não para excluir. A exclusão acontece como o último ponto. E foi isso que aconteceu com o filho pródigo. Ele saiu e voltou. Então, se você conhece alguém que não está mais aqui entre nós, que pela disciplina ou por qualquer outro motivo, pelos seus pecados, abandonou o caminho do Senhor, sempre existe a possibilidade dele voltar. Então, não perde a fé. Continua orando por esse irmão. Se você ainda não foi lá arguí-lo sobre os seus pecados, vá. Se você estava esperando um sinal dos céus, eis aqui o seu sinal. A palavra de Deus pregada, para você tratar com o seu irmão aquilo que você precisa tratar e conversar com ele o que precisa ser conversado. Tá? Para que ele volte e passe de fato a comungar conosco dessa realidade. E um detalhe importante, que eu preciso ressaltar isso aqui também. A ausência de disciplina na igreja, ela é uma maldição para qualquer igreja. Tá? Quando não há disciplina, as heresias florescem e se espalham. Quando não há disciplina na igreja, os pecados não são tratados e os relacionamentos permanecem sem restauração. Mateus 3, 24 e 25 vai dizer, se um reino está dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não pode subsistir. Então, na igreja, ou dentro da sua casa, senta, conversa, resolve, ganha teu irmão, ganha teu pai, ganha tua mãe, ganha teu tio, tua avó, ganha. Então a gente viu aqui um passo a passo muito claro, eu vou repetir para ficar bem guardado na nossa cabeça, tá? Um irmão pecou contra nós, o que é que a gente faz? Primeiro passo, senta, conversa, só você e ele, vai arguí-lo entre ti e ele só. Não deu certo, segundo passo, chame uma ou duas testemunhas. Não deu certo, terceiro passo, leve à igreja. Chame o pastor, chame o conselho, converse, resolva, trate o que precisa ser resolvido, peça ajuda. Não deu certo. Quarto e último passo, considere como gentil e publicano, entregue nas mãos do Senhor e Ele vai julgar com retidão e justiça e fazer aquilo que você não pode fazer. E dito todas essas coisas, irmãos, foram só 3 versículos, mas tão pouco, tinha tanto, né? Era tão profundo o que a gente estava conversando. E eu queria tirar algumas lições de tudo isso que a gente conversou, para poder encerrar esse momento de pastoral. Meus irmãos, eu espero que tenha ficado muito claro que as orientações que nós recebemos não são opcionais. Não são. Para nenhum de nós. No reino de Deus funciona desse jeito. Se você quer ser discípulo desse reino, haja como o rei agiu. A única opção que a gente tem, o único caminho que a gente tem é seguir esses passos aqui.
Porque embora o pecado possa ter sido cometido contra você, se omitir de tratar, se abster de buscar a resolução, se torna o seu pecado. Ah, pecaram contra mim, está certo. Mas a partir do momento que você se omite e se abstém de ir tratar e de restaurar essas coisas como o Senhor Jesus mandou, se torna o seu pecado. Está certo? E aí o que o Senhor Jesus vai falar é que a sua própria adoração pode ser afetada por essa decisão. Mateus 5 vai dizer o seguinte: se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, e ali te lembrares de que teu irmão tem algo contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão, e então, voltando, faz a tua oferta. Chegar aqui diante de Deus, agradecendo pelo perdão, sem conseguir conceder esse perdão, fala muito sobre o seu coração. Não adianta chegar aqui com lábios cheios de palavras e um coração vazio, porque o Senhor sabe. Então, o dia é hoje. Tem alguma coisa que precisa ser tratada? Hoje. Trata hoje. Tá certo? A segunda lição que eu queria tirar com vocês: é fácil? Não. Não é fácil. São passos simples, fáceis de decorar, mas não são fáceis de viver. Não são. A gente fica magoado, a gente fica triste, a gente fica irado. E engolir todos esses sentimentos e, em nome do Senhor Jesus, resolver. E muitas vezes sem sucesso, porque há essa possibilidade, e esse é o ponto. Você vai com a intenção certa, mas você pode não conseguir restaurar as coisas. Chega num ponto, o final da lição aqui de Jesus é abandonar, considerar como gentil e publicano. Quer dizer que você tentou tudo várias vezes e não deu certo. Mas não se trata de dar certo ou não, não depende de você a forma que o outro vai responder, não depende de você a conversão do outro, a maturidade do outro para entender. Isso cabe ao Espírito Santo, cabe a você, em obediência à palavra do seu Deus, fazer o que o seu Deus mandou. Então você vai. Se vai resolver ou não, isso é outra questão. Tem uma passagem paralela a essa que a gente leu aqui de Mateus 18, em Lucas 17. E vê como é sério o que ele coloca aqui. Lucas diz assim, o próprio Jesus falando: acautelai-vos, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo dizendo, estou arrependido, perdoe. Isso foi Jesus dizendo para os discípulos. E aí vê o que foi que os discípulos responderam. Então disseram os apóstolos do Senhor: aumenta-nos a fé. Isso aqui não é conversa para neófito, meus irmãos. Tem que ter muita maturidade em Cristo para tomar essa atitude, ter essa proatividade e essa consciência. E é isso que os discípulos entendem. Uma pessoa me magoa, peca contra mim, eu tenho que ter essa disposição e essa mentalidade de dar outra face. De, em humilhação e humildade, ir lá tentar resolver uma coisa com a pessoa que ela que errou contra mim. É exatamente isso que Jesus está dizendo. Por isso que ele diz, aumenta-nos a fé. Então, se você hoje, no seu coração, está muito amargurado e acha que não consegue ter essa conversa, peça o que os apóstolos pediram. Pede que o Senhor aumente a sua fé. Mas você já entendeu o que tem que fazer. Então, não fique esperando um sentimento brotar, o anjo não vai descer, a sarça não vai arder. A palavra de Deus foi pregada, e isso é tudo que nos basta para a gente saber o que tem que fazer. Tá certo? Não leva para o emocional, seja racional. Jesus é a nossa bandeira. Nós somos filhos desse reino. Então a gente vai fazer o que tem que fazer, no nome desse rei. Eu tratei até agora, sempre dessa perspectiva que o próprio Senhor nos dá, de que nós fomos os ofendidos, certo? Mas eu preciso falar com vocês, e não posso deixá-los esquecer, de que em algum momento, o ofensor vai ser você. Não tem nenhum santo aqui. Não tem nenhuma vítima. Todos nós somos pecadores. Foi isso que eu comecei a pregação dizendo. Então, se nós todos somos pecadores, assim como somos ofendidos, nós também somos ofensores. Então, se um irmão lhe procurar para tratar de alguma coisa que você fez, por favor, tenha muita maturidade de ouvir, de reconhecer. Provérbios 29:1 diz para a gente assim: o homem que, apesar das admoestações, se obstina, será irremediavelmente arruinado
E o Senhor Jesus não quer isso para nenhum de vocês. Se o problema foi você que causou, e o seu irmão veio até você, encontre em Jesus humildade para reconhecer de primeira o que você fez. Se arrepender e encerrar a questão. Não deixa o processo subir distância. Não deixa a coisa ficar se potencializando e se alastrando. E lembra, 1 João 1,9 diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A nossa santificação é esse processo de cair, mas levantar. Não tem como o caminho ser perfeito. A gente não vai acertar sempre. Jesus já deixou isso muito claro. Mas o ponto é, caiu, levanta. Errou, conserta, para que as coisas se resolvam da forma devida. Então, como ofensor ou como ofendido, como quem procura ou como quem é procurado, perdoe, meu irmão, peça perdão, restaure o seu relacionamento, ganhe o seu irmão, não abra mão das pessoas, como se elas não importassem, Cristo morreu por elas. Não abra mão dos relacionamentos das pessoas e fique convivendo, porque daqui a pouco não vai ter nenhum grupo em que você se encaixe dentro da igreja. Ah, pegou contra mim, eu abro mão. Pegou contra mim, eu abro mão. Daqui a pouco você não consegue sentar junto de ninguém na igreja. E aí o senso de coletividade e unidade que Cristo tanto preza se perdeu. E assim seremos novos homens. Não será mais olho por olho, dente por dente. Não pagaremos mais mal com mal, mas Cristo será tudo em todos nós. E desse jeito a gente vai glorificar o nome dEle. Tá bom? O dia é hoje. Procura o teu irmão hoje e ganha ele. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus e Pai, palavras difíceis, ó Deus, ouvimos hoje, mas nós te agradecemos, porque o Senhor nos ensina e nos transforma e nos exorta, ó Deus, e eu te peço que verdadeiramente entendamos o que o Senhor quer de nós e façamos, ó Deus, com fé e sinceridade aquilo que o Senhor requer da tua igreja. Nos ajuda, ó Deus, até humildade, aumenta a nossa fé, nos ajuda, ó Deus, a procurarmos nossos irmãos e restaurarmos os relacionamentos, porque essa é a tua vontade e nós não temos dúvida nenhuma disso. Nos ajuda a lembrar dos nossos pecados, daquilo que o Senhor fez por nós, para que saibamos que verdadeiramente precisamos seguir a tua imagem, seguir o teu exemplo e conceder perdão também. Então, perdoa os nossos pecados, Senhor. Perdoa o tempo que perdemos, mas nos dá coragem e fé para restaurarmos tudo e sermos de fato um só corpo, uma só igreja, uma só família. Em nome do Senhor Jesus que eu oro. Amém.